Desde já nós agradecemos a sua participação e o conhecimento através da sua produção científica que está trazendo aqui para o plenário da Casa. Com a palavra, o senhor David Lucena, com a atenção dos senhores vereadores. Muito obrigado. Certo. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar todos os parlamentares de oposição, de situação, expressar meu respeito máximo a vocês pelo que representam, vossas excelências, e pelos que representam também. Posso agora me apresentar. Quero agradecer antes, especialmente ao presidente da Casa, Marconi Filho, pelo ofício, reconhecendo meu trabalho como ex-colunista. E eu fui estagiário do SEBRAE. Hoje eu já sou, graças a Deus, servidor público efetivo desse município, com muito orgulho. Sou graduando em Economia, concluo agora próximo semestre. Tive alguns trabalhos publicados, inclusive virou livro, que é sobre a produtividade do trabalho da América Latina em relação à Europa. Também tive um trabalho publicado na revista do Banco do Nordeste, que fala sobre a concentração e a desconcentração da indústria. Estou concluindo minha monografia falando agora sobre como é que, se nós investirmos na indústria de transformação, como acontece o impacto nos outros setores dentro da mesorregião Centro-Sul. E esse trabalho que eu irei apresentar a partir de agora, ele fala sobre os setores estratégicos da economia do Iguatu, certo? Esses setores estratégicos, eles foram definidos segundo 4 critérios. Primeiro, a quantidade de empresas. Segundo, a empregabilidade, que seria o número de empregos formais dividido pela quantidade de empresas por atividade. Depois, as contribuições fiscais. Eu fiz um apanhado do ITBI, o IPTU e o ISS, e vi quais são os setores mais impactados. E aí fiz um apanhado também em relação às relações intersetoriais e propus uma frente legislativa, uma frente executiva. Certo. Em relação à empregabilidade, a gente vai ter aí o setor que mais emprega administração pública, como a gente já espera de ser em municípios do interior. O segundo, a gente vai ter o comércio e reparação de veículos, mais uma vez, além de ser a atividade com mais empresas formais, também é aquele que mais emprega, certo? Depois a gente vai ter saúde humana novamente, educação, outras atividades de serviço, indústria de transformação, pode passar. Em relação às contribuições fiscais, volta, por favor, a gente vai ter aqui o IPTU, o ITBI, que é um imposto pago apenas uma vez por bem imóvel comprado. A gente vai ter também o IPTU, que é pago anualmente. A gente vai evidenciar que o Iguatu é o que arrecada mais em relação à mesorregião considerada pelo SEBRAE. Cerca de 62% do ITBI de toda a mesorregião, comparado, né, somando o total das regiões, e 54% do IPTU. Pode passar. Em relação ao ISS, o Iguatu lidera também com concentração um pouco menor, mas ainda concentrando mais que os outros municípios, né, 37% mais ou menos. E a gente vai ter uma variação de 10% ali entre 2015 e 2019. E é isso, pode passar. Em relação à participação dinâmica interna, intersetorial, a gente vai ter esse monstro aí, que é a matriz de sumo produto Leontief. Aí, no caso, é a matriz de coeficientes técnicos de produção. Eu vou dar um exemplo simples para a gente poder entender. Ali a gente vai ter o setor A. O quanto o setor A compra do próprio setor para produzir uma unidade do seu produto. Se a gente fizer ali multiplicar todas as linhas da coluna A, a gente vai ter o quanto o setor A demanda internamente. Se a gente somar as linhas do setor A, a gente vai ter o quanto o setor A oferta internamente. Pode passar. Fiz essa tabela mostrando todos os setores. Esse setor A, ele é a agricultura, certo? Setor B aí é a indústria extrativa, o setor C é a indústria de transformação, esse D é porque a matriz de sumo produto do IPES, ela soma 2 atividades que estão separadas na raiz, então eu fiz essa adaptação, mas os valores continuam sendo reais. Pode passar. Em relação a esses 4 critérios estabelecidos, são esses os principais setores da agricultura, são os setores que fazem com que o Iguatu empregue mais e tenha relações internas mais, como eu posso dizer, satisfatórias. Pode passar. Aqui a gente vai ter uma frente legislativa. Então, a gente já sabe quais são os setores principais. Agora, como é que a gente pode intervir, sendo um vereador ou sendo a gestão? Aqui a gente vai ter as atividades que o site dessa casa divide, que são ações dos vereadores.
A gente vai ter aqui emenda, parecer, projeto de emenda de lei orgânica, projeto, coisas que os senhores já estão muito mais sabidos do que a minha pessoa. O que foi que eu fiz, né? Para cada tipo de atividade dessa, eu fiz um modelo que os senhores receberam em suas mesas, de como, por exemplo, como criar uma emenda, como fazer uma emenda para estimular esses setores. Estimular a se formalizar, conceder, ajudar a ter mais facilidade de investimento via crédito, com parceria do SEBRAE e instituições de ensino, de nível superior e de nível profissionalizante. Então, a gente vai ter um modelo para... Eu tenho um modelo para cada um, eu não trouxe o projeto inteiro. Pode passar. Esse aqui é o modelo de emenda que eu fiz, não vai dar para ver, mas os senhores e senhoras têm aí na mesa disponível para ver um exemplo. A gente vai ter aqui a frente executiva. Agora, o que o governo pode fazer, o governo municipal pode fazer para estimular? A gente tem aqui no município um equipamento chamado Sala do Empreendedor. Esse equipamento hoje ele funciona de forma muito importante, aliado ao SEBRAE, na verdade, na criação do SEBRAE, em parceria com o município abarca, mas é uma ferramenta de gestão, certo? Desenvolvimento econômico. E aí essa Sala do Empreendedor hoje ela atua formalizando o mês, ajudando na regularização dos seus pagamentos de DAS, pagamentos que são mensais e anuais, e declarações anuais. E aí, hoje, a Sala do Empreendedor ela atua nessa forma operacional e em capacitação também com seus agentes, de forma extremamente significativa. É uma ferramenta extremamente importante. Se vocês puderem ver, eu fiz propostas de curto, médio e longo prazo, sendo curto prazo um planejamento de apenas 3 meses para execução, médio 6 meses e longo mais de 6 meses. Certo? E aí tem algumas propostas para que a gente possa evoluir ainda mais a Sala do Empreendedor de forma estratégica para o Iguatu, para os setores estratégicos. A curto prazo, facilitar a colaboração de consultores que são do município para ofertar os seus serviços para esses setores estratégicos. Então, é a ideia de foco. Dessa forma, a gente pode promover e arrecadar uma contribuição de ISS 2 vezes, pelo serviço do consultor, que é do Iguatu, e pelas atividades que são estratégicas do Iguatu. No médio prazo, a gente tem uma outra proposta, que é com a imagem mais técnica que a Sala do Empreendedor tem, é uma imagem menos política, é como se fosse uma extensão do SEBRAE, a gente poderia nos aproximar de atividades que são extremamente informais, como a indústria de transformação e alguns setores do agronegócio. E assim a gente poder ouvir esses setores e saber quais são as demandas deles. A médio prazo, a gente teria aí uma criação de uma empresa júnior, usando o curso de economia para criar uma empresa júnior de consultores que são especializados nos setores estratégicos para o Iguatu, que a gente viu anteriormente como estratégicos. Então, a gente tem aí a frente executiva. A gente tem... Antes de você sair, eu tenho só uma dúvida. Parabéns pelo trabalho, excelente. Com certeza foi só um resumo aqui, mas importantes informações foram dadas aqui para todos nós. A minha dúvida foi só na indústria de transformação. O que seria? Pronto, a indústria de transformação, ela é todo o tipo de indústria que pega uma coisa e transforma num bem final. Entende? Por exemplo, você pega um ferro, é apenas um bem de capital, é um bem de intermediário. Você pega esse ferro e você transforma ele numa cadeira, por exemplo. Então, o seu ato de transformar aquilo, você faz parte da indústria de transformação. Então, as indústrias aqui de cadeiras, panelas que tem aqui Exatamente. no Iguatu seriam as indústrias de transformação. Isso, ela é uma parte da indústria de transformação. Exatamente. Por isso que é tão importante esse trabalho. Tá ok. Obrigado, viu? Pergunta ele também. Sim, facultar a palavra aos senhores vereadores, caso queiram. Davi, é importante as suas colocações, mas me permita só fazer uma referência. Você trabalhou nos anos de 2015, 2019, 2020. Nós estamos em 2023. As informações são bem mais atualizadas do que você nos trouxe hoje. Por que da razão de trazer referente a esses anos e não atual? Pronto. Infelizmente, a gente tem um problema que também é responsabilidade de vários poderes políticos, que é a atualização dos dados. Certo? Então, assim, esses dados são os dados mais atuais que nós temos e refletem uma imagem estrutural. Para mudar isso, é muito difícil a gente sair de um município que arrecada 62% de todo o... Pronto, eu quero agradecer. Essa apresentação é um resumo, eu tenho um trabalho completo, são mais de 60 são quase 60 páginas, 57, então não pude trazer aqui. Quero agradecer, essa apresentação foi em memória de Celso Furtado, Paul Homer e Keynes, que são aquelas referências principais que tenho. Por que eu trouxe para cá esse projeto na Câmara?
E aí eu quero... A câmera que está gravando está onde? A câmera que está gravando é essa ali, certo? Eu quis trazer esse trabalho porque eu quero provar que dá para a gente planejar um desenvolvimento municipal. O desenvolvimento ele acontece por agentes, e os agentes privados são o motor, e os agentes públicos são o órgão que planeja. E o curso de economia forma pessoas capacitadas quando se esforçam para promover esse planejamento, certo? E a boa política, ela é assim, ela é uma política que vem com um planejamento, como dizia Paul Romer. É uma política planejada, técnica e intelectual. Ela pega os problemas e mostra soluções, certo? Essa é a boa política, que ela promove e traz bem-estar para aqueles que precisam, que são a maioria. A péssima política, a politicagem, por assim dizer, ela briga, ela desrespeita, e ela promove a melhoria de vida dos pequenos, da minoria, em detrimento do sofrimento da maioria. Mas é possível, e o meu trabalho está aqui à disposição, eu estou à disposição para discutir o desenvolvimento econômico, e eu sei que aqueles que estão preocupados com o desenvolvimento econômico do município discutirão esses trabalhos comigo, e eu sei que o povo do Iguatu perceberá isso. Muito obrigado.